E aí eu pedi para o ChatGPT criar, baseado nas tábuas sumérias, em tudo que tinha de referências, né, desses deuses que nos criaram, e ele criou pessoas de barba branca, a mesma referência que as religiões tentam nos empurrar. Esses seres aqui, realmente, eles foram nossos criadores. Não tem mais nem o que discutir, eu acho, porque está tão claro assim para quem pesquisa, quem vai atrás, né? Esse da esquerda seria a referência de Enki, o do meio seria o Anu, que seria o pai dos dois, né? E o da direita seria o Enlil. Esses seriam os três Anunnakis principais, né? Que vieram para o nosso planeta e criaram a raça humana. Baseado em outras raças também, teve mais dedo de outros seres, né? Mas não é só essa questão que eu vim aqui para falar, até porque já tem bastante live aqui no canal do Flávio sobre esse tema, mas percebendo que todos os pontos levam, né, a esse senhor barbudo. Quem seria esse senhor barbudo que a gente tenta engolir? Seriam os Anunnakis, né? Seriam esses seres que fizeram os primeiros experimentos genéticos com seres adâmicos, com essas genéticas de várias raças, e que criaram um ser humano e nos escravizaram por muitos anos, né? Até não sei se ainda não, não nos escravizam por trás, a gente não está sabendo. E aí eu comecei a tentar entender o que tinha por trás desses seres. Se eles nos criaram, quem criou ele? E aí vai todo o processo de correr atrás de mais uma fonte. Quem seriam os próximos, então? Quem que é a fonte primordial? Da onde que a gente vem? E aí pode passar, Flávio? Isso. E aí eu comecei a tentar compreender quem era Deus realmente, né? E eu pedi para o chat GPT de novo criar uma imagem baseado em toda a questão de fractalização da alma, da fonte criadora e sobre essa parte do, de estudos de mônadas, de fractais, de como a fonte criadora se divide. E ele criou essa imagem maravilhosa que quem viu a minha primeira live vai lembrar da luz que eu falo, que eu vi, que era exatamente uma imagem parecida com essa. Era muito parecido. E aí me chamou muita atenção, porque ele criou um desenho muito parecido com o que eu vi, e que eu entendi que aquilo seria a referência de Deus, né? E essa referência que eu consegui acessar, digamos assim, é algo que não tem como descrever. É uma forma, é uma luz muito forte, é algo que não tem como a gente compreender como ser humano, porém foi mostrado para mim que tudo está dentro dela. Não existe divisão. Tudo nesse planeta e em todas as camadas da criação estão dentro desse ser. Inclusive quem nos criou, os Anunnakis também estão dentro dessa fonte. Tudo está ligado a ela. Não existe uma separação. A separação somos nós que pela ilusão dessa divisão, eu não ter consciência da outra pessoa, não conseguir sentir o que o outro sente, essa individualização, né, dessa fractal, que faz eu crer que eu sou um indivíduo único, que eu não estou conectado à fonte. Mas a partir do momento que eu desapego do ego, do corpo, de tudo isso, eu consigo perceber que está tudo conectado. Não existe nenhum tipo de separação entre a gente. Então, quando alguém fala que fulano, eu sou fractal
Ashtar Shiran, eu sou fractal de não sei quem, ou que fulano é fractal de ciclano. Na verdade, todo mundo é fractal de todo mundo, né? Tem uma live, Flávio, muito interessante, é, que, que é do Luiz Borges, aqui no teu canal, que era mais ou menos o que eu estava preparando para trazer, que era toda essa teoria das mônadas, da fractal de Deus, dessa fractalização, dessa divisão, né, da matéria, das consciências de Deus, né, que ele vai se dividindo como se fosse um copo quebrando mesmo, como se quebrasse um copo e cada pedacinho fosse um novo ser. Então, o que que seria essa fonte criadora? Inclusive, Nikola Tesla falava disso, que existe uma, uma fonte de conhecimento infinita, ele dizia, que a gente pode acessar tudo que a gente quiser. Então, ele meditava, Nikola Tesla meditava para criar as tecnologias dele. E ele sabia que ele tinha uma fonte que ele podia ir lá de conhecimento infinito. Tudo que existe no universo estava lá. Então, ele já tinha essa ideia de fonte criadora, primordial. Ele dizia que ele chamava também de núcleo, né? Porque parece um núcleo de energia, parece algo que está pulsando, né? É uma energia muito forte e que mantém tudo existindo. Tudo que existe está dentro dessa fonte. Nada está separado. Então, tudo que vier de fractal, né, de uma certa forma, todos aqui presentes são da mesma fractal, porque vem da mesma fonte. Em algum lugar vai se conectar. Pode ser que o eu superior, a parte da mônada, seja outra, mas em algum ponto vai chegar na mesma fonte criadora. Então não deixa de ser todos fractais. Todo mundo é fractal da mesma fonte. Seria como pegasse o oceano, né? O oceano seria Deus. Se tu tirar um balde de água do oceano, ele não vai deixar de ser oceano, né? E a água que está dentro do balde é uma água daquele oceano. E se tu separar esse balde em copos, né, seria uma forma de entender a fractalização de Deus, né? E como ele se divide. Aquela água que está no copo não deixou de ser um copo do oceano, né? E depois, se a gente devolver tudo para ele, ele volta a ser o que ele era. Não se perdeu aquela água, né? E é isso mais ou menos a viagem que a nossa alma faz. Ela sai da fonte, vai experienciar alguns, algumas camadas, alguns locais, e depois, se ela tiver pronta, ela volta para a fonte. Se não tiver pronta, vai ainda passar por outras experiências até conseguir se libertar de novo e voltar para a fonte. Esse é o caminho que eu entendi, né, nessa minha jornada e nesses estudos que a nossa alma faz. Então seria sempre essa sair e voltar para a fonte. Deixa eu ver o que tem no próximo slide ali, Flávio, só para eu não me perder. Isso, perfeito. Isso aí foi uma representação maravilhosa de como são essas fractais e como é toda essa divisão da fonte, né? Eu chamo de fonte, mas entenda que eu estou falando de Deus, né? Essa fonte, ela se divide em milhões de mundos, universos, dimensões, camadas. Tudo que é espiritual está conectado à fonte, tudo que é físico está conectado à fonte. Tem dimensões que a gente não consegue nem compreender que está conectado à fonte. E tem seres que não estão conectados à fonte, né? E esses seres que não estão mais conectados à fonte, que são alguns seres negativos, né, que eles pediram, eles literalmente chegaram para a fonte e falaram: "Não queremos mais fazer parte da fonte". A fonte aceitou, é livre-arbítrio deles, então tá. Só que ela imaginou que eles não iam conseguir sobreviver. Ela achou que eles iam acabar se esvaindo rapidamente e sumiriam, deixariam de existir.
Porém, eles acharam um jeito de fazer um gato dessa fonte e manter toda a energia deles existindo através do quê? Do nosso sofrimento. Então, por isso que a gente tem que se libertar dessa parte de sofrer, de dores, por mais que seja difícil, ainda mais quando a gente passa por algum problema de saúde, por uma dor, é, a gente não consegue sair desse sofrimento tão fácil. E é através desse sofrimento que esses seres conseguem estar vivos, porque eles pegam essa energia que vem da fonte através de nós, a gente transmuta essa energia positiva em energia ruim, que seria medo, sofrimento, e outras formas, né, que a gente canaliza essa energia para eles, e eles se alimentam da fonte através da energia apenas negativa. Então, hoje na nossa galáxia, né, na Via Láctea, o nosso planeta é o último ainda que tem esses seres se alimentando. Eles foram. E aí teria que estudar a Guerra de Órion, e eu não vou me aprofundar nesse assunto hoje. Ah, essa, tudo isso que esses seres fizeram ao longo desses anos, eles foram indo de planetas e planetas, fugindo de seres que estavam tentando desligar eles através da fonte, né, com tudo com o aval da fonte. Esses seres foram aprisionando vários grupos, né? E hoje os últimos que ainda têm essa prisão somos nós. Porém, está chegando o fim. Chegou a um ponto que eles foram descobertos por todos. A própria fonte já está cuidando de alguma parte, que são camadas, né? Eles são tipo, eles têm vários grupos. Eles têm a ponta da cabeça, que é um ser bem negativo, que é praticamente quem faz esse processo de sugar energia e passar para os outros, né? Então, a gente já está conseguindo se desvencilhar de todas essas amarras, porém eles querem levar o máximo de pessoas que eles puderem, né? Eles não querem ficar à mercê aí eles querem tentar, eles vão batalhar até o final. Então, para isso é muito importante a gente manter a nossa vibração alta, manter a nossa paz, nosso equilíbrio, ir para a natureza, tentar fazer coisas que nos deixem leve e que não alimentam esses seres. Porque se a gente continuar alimentando eles, a fonte vai chegar a um ponto que vai dizer, não, vocês preferem se alimentar deles, ou ser alimento deles, do que se alimentar de mim e viver conectado à luz, então fiquem com eles, né? Eu acho que a gente vai acabar, se a gente não lutar e não perceber que nós estamos mantendo esses seres vivos, quem mantém eles vivos somos nós. Se todos os seres humanos, todos nós, seres humanos, do dia para a noite falar, ó, não vou mais fazer tal coisa, não vou mais brigar, não vou mais ter medo, começar a mudar essa chave, no máximo uma semana esses seres não existem mais. Só que a gente não tem essa força, porque eles fazem de tudo. A Matrix ela é muito confortável. Eles fizeram a Matrix de um jeito, eles foram adaptando a Matrix, né? Essa visão que a gente tem de realidade hoje, o que a gente consegue perceber, né? Como realidade, o que nossos olhos conseguem enxergar, o que nossos ouvidos conseguem ouvir, é uma gama muito pequena perto de tudo que existe. Então, a gente conseguindo desconectar desses seres, quanto mais pessoas se desconectarem deles, mais rápido o processo da ascensão vai acontecer, dessa nova era, da nova Terra. Eu só não gosto quando chama de quinta dimensão, porque se a gente fosse para uma quinta dimensão, a gente vai ter que perder corpo, é uma outra vertente aí que não teria como, a gente teria que mudar completamente, teria que mudar muitas camadas do nosso. A gente praticamente teria que morrer e encarnar em outro corpo,
em outro planeta, não tem como fazer isso acontecer como muitos ficam falando por aí. Mas essa questão de se desconectar dessa matrix que nos aprisiona, eles tornaram muito agradável as coisas. Comidas que são muito processadas, comidas que fazem mal para a saúde, bebidas, o refrigerante é um grande exemplo, né? Tudo tem uma energia, tudo tem uma vibração. E esses alimentos que esses seres criaram para nos controlar também através do paladar, né? São muito agradáveis. Quem não gosta de um milkshake, de um refrigerante, né? Eles fazem de tudo para parecer tudo muito bom, muito prazeroso. Eles conseguem nos controlar através dos pequenos prazeres. E quando a gente consegue se libertar desses pequenos prazeres e ver que tudo era uma ilusão, que era tudo artificial, e tu começa a se alimentar de comida de verdade, muita água, né? A água mesmo, não essa água que a gente toma hoje. Hoje eu, graças a Deus, eu posso pegar água direto da torneira que vem da cachoeira e beber fresquinha. Mas até pouco tempo atrás era água com fluoreto, com cloro, com... Se a gente para ler tudo que vem na água, é absurdo, né? Então, quando a gente começa a se alimentar de comida de verdade, não desse alimento que esses seres empurraram goela abaixo, literalmente, para nós, né? Fast food é terrível. Esses dias eu vi um vídeo de um sanduíche desses de fast food, do mais famoso, que eu nem vou fazer propaganda, aquele do M, né? O sanduíche ficou, acho que, 5 anos sem perder a aparência dentro de uma embalagem. Da própria embalagem dele, ele ficou de tanto conservante, tanto veneno que botam. Então, isso faz mal para o nosso corpo e para nossa alma também. Porque a nossa alma está conectada ao nosso corpo e ela sofre junto. E é assustador, assim, quando a gente vai para o lado espiritual e consegue ver algumas pessoas, como elas desencarnaram, como elas estavam vivendo, e tu vê o que elas se tornaram do lado de lá por causa de tantos abusos, de tantas porcarias que botaram para dentro do corpo físico, a alma sofre depois para se recuperar. E a maioria das pessoas não tem ainda esse nível de conhecimento para chegar do lado de lá e saber exatamente como se limpar, como se curar. E aí nós estamos sempre dependendo de terceiros. Aí tem que vir algum ser para te fazer um reiki, para te limpar. A gente não é autossuficiente nesse sentido. Estamos sempre dependendo de alguém. E é justamente isso que eu quero tentar trazer. Mostrar que isso depende só da gente. A gente não precisa ficar dependendo mais de pessoas, de seres, de salvadores, de terceiros, né? A gente é autossuficiente. Por quê? Porque nós somos Deus. Nós somos Deus. Jesus falou isso. Vós sois Deus. E não é nós somos deuses. É nós somos Deus. Só existe Ele no universo. Não existe mais nada. O resto é tudo ilusão dentro da própria mente dele. Ele criou algo tão poderoso, tão grandioso que a gente não consegue compreender, porque é muito grande. Mas quando a gente começa a estudar e tentar compreender isso, meditar sobre isso e tentar enxergar isso tudo, essa grandiosidade dele, fica tudo mais fácil. A gente consegue perceber que tudo está conectado, que não existe separação. Existe o nosso ego que quer achar que um é melhor que o outro, que, que quem. Eu sei mais que tu, eu tenho mais que você. Então, o ego que faz esse joguinho de separar. Quando a gente desapega do ego, desapega do corpo, desapega de tudo e vai saindo as camadas, vai sutilizando, né, e vai indo para outra posição, a gente percebe que não existe separação. A separação também era uma ilusão. Esse véu de esquecimento, né, que esses seres criaram para nos aprisionar também, quando a gente começa a perceber que tem encarnações que foram mentira,
Hoje eu tenho consciência também, até na última live eu tinha muitas dúvidas ainda sobre isso com relação a mim, a algumas vidas que eu tive, depois daquilo fiz bastante regressão, fiz bastante viagem aos meus registros acásticos, consegui acessar muita coisa, e hoje eu tenho noção do karmas que eu não eram meus, vidas que eu não vivi e que eles implantavam aquele karma. Teve uma vida que eu matei uma pessoa que eu fui ver que ele era holográfico. Naquela vida, eu nem tive essa vida. Tanto que eu tento acessar essa vida, eu só acesso o karma dela, não acesso mais nada. É como se ela não tivesse existido. Então, essas coisas a gente tem que começar a compreender e saber o que que é nosso e o que que não é. E aí entra, conheça-te a ti mesmo. Nós temos que nos conhecer a fundo, conhecer nossos karmas, conhecer o nosso ser, conhecer a nossa alma, mas conhecer muito a fundo, não superficial. E lembrar que nós não somos esse corpo. Aqui é a pontinha do iceberg, é um pedaço, é uma micro fractal do que nós realmente somos, que é Deus. E eu vou repetir de novo: nós somos Deus. Cada um de vocês, eu, os animais, as plantas, tudo é Ele. Ele se divide e experimenta tudo que Ele criou.